O Gonçalves Dias, ele nasce em 1823, na cidade de Caxias, no Maranhão. Ele falece em 1864, em Guimarães, também no Maranhão, certo? Ele foi poeta, professor, jornalista, teatrólogo, certo? Ele foi um etnólogo, ele gostava muito de estudar essa relação dos povos originários com as terras aqui brasileiras, certo? E o Gonçalves Dias, pessoal, é uma figura muito interessante, porque ele era um filho de um comerciante português com uma mestiça, certo? Então, ele vai viver em um ambiente conturbado, certo? Em um certo momento, ele ajuda o pai, né, no comércio, certo? Posteriormente, que ele vai para Coimbra estudar, como os outros intelectuais brasileiros, né? Eles todos estudavam na faculdade de Coimbra, eles iam para a Europa estudar. E ele sofreu muitos preconceitos também, por ser mestiço, né? Ele se envolve em um certo momento com Ana Amélia Ferreira do Vale, que é uma paixão de Gonçalves Dias, porém ele vai ser impedido de estabelecer um contato com ela, de se firmar com ela, por ser exatamente mestiço, certo? Então isso vai ser muito pontual na vida dele, e em razão disso, algumas questões vão permear a sua existência nesse sentido, né? Dessa questão de preconceitos e tal. Em 1862, ele é diagnosticado com doenças venéreas, que era muito comum daquele período, certo? Então, ele vai buscar se tratar fora do país, ele vai para a Europa buscar tratamento, e ele vai ficar 2 anos lá. E ele, não conseguindo tratamento, passando por vários médicos, já estava muito mal, ele resolve voltar para o Brasil. 2 anos depois, então, em 1864, ele está voltando para o Brasil, em um navio. E aí, o que vai acontecer? Nesse retorno dele, esse navio vai naufragar já bem próximo da costa maranhense, né? Ali onde hoje fica a localidade da Baía de Cumã, certo? No Maranhão. Anteriormente era ali perto do farol do Itacolomi. Então, o navio que ele estava chegando naufraga muito pertinho da costa. Então, a maioria, todas as pessoas conseguem se salvar, exceto Gonçalves Dias, que estava estabelecido num porão na parte baixa desse navio, estava dormindo, ele já estava com a saúde bem abalada, ele não conseguiu entender o movimento ali, e ele acaba morrendo nesse naufrágio, certo? Então, é uma morte bem trágica para esse poeta, que é uma figura tão interessante do romantismo. Sobre as obras do Gonçalves Dias, né? Ele tem aí algumas obras específicas que a gente vai mencionar aqui. Primeiro, os cantos, onde a gente tem ali Canção do Exílio, certo? 1848, ele vai publicar Segundos Cantos, e um poema dedicado a Frei, que é a Cestília do Frei Antão. Tem Últimos Cantos, que é de 1851. Ele vai publicar também alguns livros na área de etnologia, que ele era um estudioso dessa área, né? Que é o Brasil e Oceania, e o Dicionário da Língua Tupi, né? nessa relação de etnologia e linguística, certo? E ele tem também um último poema inacabado, que é o Timbiras, né? Que ele começa a escrever em 1857, mas em razão de seu falecimento aí trágico, ele não conclui esse outro poema épico, certo? Seguindo sobre essa questão das obras do Gonçalves Dias, ele era um poeta extremamente nacionalista, certo? Então, Canção do Exílio, por exemplo, ele escreveu quando estava em Portugal, certo? E Canção do Exílio é um poema tão nacionalista que ele está, inclusive, no nosso hino nacional, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. No nosso hino nacional, nós temos aquele trecho: do que a terra mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. E Canção do Exílio, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, a obra do Gonçalves Dias, ela tem todo esse engajamento, certo? É um engajamento que, inclusive, é muito próprio, específico e adotado, né, por essas canções, por esses textos que vão ter essa chamada mais nacionalista, certo? Pois bem, então sigamos aqui com o Gonçalves Dias, agora especificamente para o nosso poema épico aí, que é o Ijuca Pirama. O que acontece com Ijuca Pirama? O título, né, essa tradução do tupi, ficaria em aquele que há de ser morto, certo? Algumas características. Primeiro, o Ijuca Pirama é um poema épico indianista, certo? Publicado em 1851 na obra Últimos Cantos. É um poema muito longo, ele tem 484 versos, divididos em 10 cantos, certo? E ele tem várias metrificações, vários metros, certo? É um poema extremamente técnico, certo? Do ponto de vista formal, é um poema extremamente técnico, extremamente trabalhado. O Gonçalves Dias é uma grande figura da metrificação, da poesia. Algumas outras características também, para podermos pensar sobre Ijuca Pirama, a ideia que ele traz do arcadismo, que é o locus amoenus, né? Que é essa expressão latina que vai significar lugar ameno. É um preceito que vem desde a Antiguidade Clássica, é adotada no arcadismo, com os escritores árcades, e que estabelece a descrição da natureza, do campo, né, como um ideal para o homem. O arcadismo vai se utilizar dessa máxima para expressar em seus textos que a paisagem bucólica pode ser um refúgio em detrimento dos grandes centros urbanos que estavam se formando naquele momento, certo? E esse lugar ameno do arcadismo, certo? Ele vem aqui também para o romantismo nesse poema épico do Gonçalves Dias, é o que a gente vai perceber e já desde as primeiras estrofes, em que ele vai narrar o cenário onde aconteceu o episódio do Ijuca Pirama. Nós temos também essa mescla das expressões clássicas mais termos indígenas, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter na primeira estrofe do poema incidências, por exemplo, de termos como tabas, que vai indicar aldeias indígenas, que é próprio do vocabulário tupi, e a gente vai ter incidências de termos como amenos verdores, vamos ter também incidências do termo cortes, né, que está muito vinculado a um tipo de organização política que não é específico da cultura indígena, né? Cortes seriam tropas, estariam ligados mais ao universo do classicismo, certo? E é isso. Uma outra questão que eu gostaria de mostrar para vocês, antes de adentrarmos especificamente na leitura do poema, é como o Gonçalves Dias ele vai trabalhar com a questão do verso. Olha só, essa é a primeira estrofe do poema Ijuca Pirama, certo? A primeira parte, né? É um poema em decassílabo, certo? Dividido em 11 sílabas, os versos. E ele tem uma metrificação muito específica aqui no início, que ele vai estar sempre fazendo essas redondilhas menores e acentuando na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª sílabas tônicas, certo? 6 versos a cada estrofe e sempre acentuando na segunda, na quinta, na oitava e na 11ª sílaba tônica. Vocês vão perceber também que eu destaquei aqui as letrinhas, né? T e D, certo? Desses primeiros 6 versos que iniciam o poema. Isso é muito específico no poema
e Jucapirama, quando vai aparecer, quando a imagem da tribo dos Timbiras, certo, vai ficar evidente, eles vão ser exaltados, vai se comentar sobre a figura, sobre a nação Timbira, a gente vai ter essas aliterações, né, específicas dessas letras T e D, né, sinalizando mesmo quase que uma tônica semântica de um ritual, de tambores, muito específicos da cultura indígena. Então, vamos ler esse trechinho aqui do inicial do Jucapirama para a gente perceber como é que isso aqui funciona ritmicamente, né, para estabelecer uma conexão com a imagem que o Gonçalves Dias queria passar, certo? Principalmente da exaltação da tribo Timbiras como uma tribo forte, né? Então, vamos lá. O poema Jucapirama inicia do seguinte modo. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. Então, percebam essa frequência dessas letrinhas T e D, né, marcando essa força desses primeiros 6 versos, onde ele está apresentando a altivez do cenário, né, no meio das tabas de amenos verdores, como ele mostra a grandeza da floresta, né, o locus amenus, né, o lugar ameno da floresta como ideal, né, tudo está em paz ali, e a altivez também da nação Timbiras. Alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos teus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. Então, essas letrinhas vão estar sempre aí nos versos, fazendo significar essa potência do cenário, essa potência da classe aí dos Timbiras, da nação Timbiras, certo? Isso aí só para vocês entenderem o movimento técnico do poema, certo? Para aquele momento de poucos letrados na literatura brasileira, a literatura que estava se formando ali caracteristicamente com essas questões locais do indianismo, certo? Isso vai perpassar todo o poema. O poema tem metros diversos, né? Mas nesse início ele é muito marcado, né, com esse anapesto, com esses versos galopantes, certo? Então vamos seguir aqui, porque eu quero ler alguns trechinhos para vocês apresentar do que se trata esse poema. Primeiro, pessoal, o poema, vou explicar o poema porque eu não tenho condição de ler ele todo aqui com vocês, mas eu quero ler algumas partes que são muito interessantes. O poema fala sobre uma jovem tribo, um jovem de uma tribo tupi, que ele é capturado pela tribo Timbiras. Então, quando ele é capturado, ele vai ser morto, né, num ritual de antropofagia. Os guerreiros vão se alimentar da carne daquele guerreiro, né, porque o ritual de antropofagia ele segue nessa questão de se alimentar da carne do guerreiro rival, vai fazer com que a força, com que a característica moral grandiosa daquele guerreiro se estabeleça também em mim, certo? Então eu me alimento, na verdade, não é da carne, mas eu me alimento da coragem, da altivez daquele herói, certo? E aí, no momento em que ele sabe que ele vai ser morto pela tribo Timbiras, ele vai passar pelo ritual de antropofagia, ele começa a chorar, né? Ele está preso ali, o pessoal já está fazendo a preparação do ritual, preparando as armas, pintando os corpos, pintando ele, né? Eles raspam a cabeça dele, tiram o cabelo, passa a tinta nele, tem todo um ritual, né? Ele começa a chorar e ele vai ser libertado, porque no ritual de antropofagia não é concebido que a tribo se alimente de pessoas covardes. Você tem que, na linguagem deles, folgar morrendo. Você tem que morrer com glória, né? Se você foi pego, se você é prisioneiro de uma tribo rival, você deve encarar essa morte com glória, certo?
Então, o momento que ele começa a chorar, o pajé da tribo Timbiras vai libertar, né, o Ijuca Pirama, e a partir daí vai se desenrolar toda uma questão que vai culminar primeiro na queda dele como imagem de herói e depois na ascensão, no seu júbilo. Quando ele é liberto, né, ele vai explicar por que ele está chorando, por que ele não queria morrer. E é muito interessante porque ele fala que ele já veio do litoral, possivelmente eles foram atacados, né, por colonizadores, pelo homem branco, então quando o Juca Piramé é capturado, ele já tinha acabado de fugir de uma possível ação do homem branco nos seus territórios. Ele estava com seu pai que era cego, então ele era o guia desse pai, né? Só havia sobrado ele, o pai perdido pela mata, ele se desencontra com o pai e ele acaba sendo pego pelos Timbiras, né? Que é essa tribo mais do interior, né? Das áreas do Brasil, ali, da terra Brasilis, né? Nos seus momentos iniciais de formação. Então ele vai chorar porque ele não quer deixar o pai sozinho, o pai cego, sozinho, quebrado, né, já de uma outra batalha que eles estavam vindo. Em razão disso, o pajé solta. Só que quando ele encontra com o pai vai ficar decepcionado ao saber que ele chorou no ritual de antropofagia, manchou a moral das tribos tupis, e então ele vai deserdar esse filho. Ele vai deserdar o filho, e o filho vai ficar também derrotado com isso, né? Porque ele estava chorando porque queria ficar com o pai, não queria deixar o pai sozinho, mas o pai também, na cultura deles, não era admitido que eles manchassem a moral, né, da cultura deles, fugindo do ritual de antropofagia. Precisava honrar a tribo indígena Tupi. Então, a partir disso, tudo se desenrola. Eu vou ler alguns trechinhos aqui com vocês. Eu já li o início, né, que é a descrição do espaço, aí, onde vai se passar o poema. A descrição das tribos, dos Timbiras, aliás. Eu vou ler que também está no capítulo 1 aí do poema. O poema é dividido em 10 partes, certo? Cada parte apresentando uma cena. Eu vou ler só mais um trechinho aqui. Depois dessa apresentação das matas, a segunda estrofe vai apresentar a tribo Timbiras, né? Como eles são apresentados. São rudes, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, condão de prodígios de glória e terror. Então, aqui a gente percebe essa força dos versos, né? Principalmente dessas consoantes, essas aliterações das consoantes T e D, para poder mostrar os timbiras. Em contrapartida, no terceira estrofe, eles vão falar sobre as tribos rivais, né? Como o Gonçalves Dias vai descrever nesse poema as tribos rivais, que são tribos inferiores aos timbiras. As tribos vizinhas, sem forças, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram dos seus maracás, medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos e navos lá rendem, aos duros guerreiros sujeitos na paz. Então, as tribos vizinhas já são sem força, sem brilho, já tem essa adjetivação negativa, né? As armas estão quebrando, eles estão perdendo as armas sendo lançadas nos rios, então ele já vai adjetivando negativamente, certo? Aqui eu já conversei com vocês sobre, depois o ponto da captura, como é descrito no poema, certo? A captura, a fogueira e a preparação, né? Ele é capturado, o Ijuca Pirama, há o preparativo, certo? E acontece dele explicar por que ele está chorando, né? Por que ele não quer morrer nesse ritual de antropofagia. E ele vai começar a falar já eu vou pular essa parte de apresentação do ritual, porque há um confronto, né? Ele é pego, ele começa a chorar, e o pajé vai chegar até ele para perguntar por que ele está chorando, né?
Ele vai aí o pajé vira para ele e vai falar: que tens, guerreiro, que temor te assalta no passo horrendo, honra das tabas que nascer te viram, folga morrendo, ou seja, honra a sua aldeia indígena, né? Morra com glória, né? Insulte também as nossas tribos, morra folgando. E aí o Ijuca Pirama vai explicar por que ele está chorando. E ele é o capítulo 4, pessoal, para quem quiser seguir. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas nasci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. E perceba também o sibilante, né? Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Para ter essa noção do vento, né? Do som do vento, os sibilantes que ele usa. Andei longas terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Ele comentando, né, de onde ele está vindo, né? Por que ele está ali no território inimigo. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e navos, calcados aos pés, e os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados sem seus maricás, e os meigos cantores servindo a senhores que vinham traidores com mostras de paz. E ele vai contando, e ele, meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ínvios caminhos cobertos de espinhos, chegamos aqui. Então ele conta que ele chegou com o pai quebrado, o pai dele é cego. E aí ele vai falar por que ele não deve morrer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com que me encontrei. O cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizei. Eu era o seu guia, na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, que filho que sou. Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta? Morrer. Então descreve o giro tão breve da vida que teve, deixa-me viver. Ele vai pedir para viver porque ele precisa cuidar do pai. E aí, então, o chefe vai pedir para libertar. O pajé vai libertar. Não, nossa tribo não pode se alimentar da carne de um covarde porque energia baixa. E ele vai dizer, o pajé, és livre, parte. E o Ijuca Pirama vai dizer, e voltarei. E o pajé, debalde. E ele, sim, voltarei morto meu pai, né? Porque aqueles que eram libertos do ritual antropofágico, eles viviam como escravos da tribo rival. E ele vai dizer que vai voltar, né, para poder cumprir a questão pertinente a isso que está acontecendo. E aí o pajé, não voltes. É bem feliz se existe em que não veja, que filho tem, qual chora, és livre, parte. E aí o Ijuca Pirama vai ficar muito chateado, né? Ele vai dizer, acaso tu supões que me acobardo, que receio morrer? E o pajé, és livre, parte. E ele, ora não partirei, quero provar-te que um filho dos tupis vive com honra, e com honra maior, se o acaso vencem, da morte o passo glorioso afronta. E aí o pajé vai virar para ele e vai dizer, mentistes que um tupi não chora nunca, e tu choraste. Parte, não queremos com carne vil enfraquecer os fortes. Então, a partir desse momento aqui, o Ijuca Pirama fica acabado, porque além de chorar no ritual antropofágico, né, a tribo já também não quer ele mais ali, porque ele se mostrou forte, fraco e covarde. E ele vai chegar, ele vai fugir, vai chegar junto ao pai, e o pai também vai perceber que ele fugiu, né? O pai vai sentir, o pai é cego, mas ele tem uma questão sensorial muito forte. Então ele vai sentir que o filho está tremendo, que o filho está afobado, e ele vai sentir a tinta fresca do ritual antropofágico que passaram nele. E ele vai achar isso muito estranho. E ele vai dizer, mas tu tremes? E aí o Ijuca Pirama vai tentar passar a perna nele, vai dizer, talvez do afã da caça,
Aí o pai, muito esperto, vai: ó, filho caro, um que misterioso aqui me fala, aqui no coração piedosa fraude, será por certo que que não mentes nunca. Não conheces temor e agora temes? Vejo e sei, é Tupã que nos aflige, e contra o seu querer não valem brios. Partamos. E com a mão trêmula e incerta, procura o filho tateando as trevas da sua noite lúgubre e medonha, sentindo o acre odor das frescas tintas, uma ideia fatal correu-lhe à mente. O pai percebeu, ele havia fugido, né? Ele havia sido liberto de um ritual antropofágico. E as pessoas só são libertas quando elas choram, quando elas se mostram fracas. Então o pai também fica mal, né? O pai fica mal, vai assim rogar várias pragas ao filho e vai dizer: não, você precisa voltar lá, você precisa passar pelo ritual para honrar o nome da nossa tribo. Então aqui ele vai, deixa eu ler para vocês aqui a parte que o pai vai levar ele de volta para a tribo, né? E aí é lá no capítulo 7. Por amor de um triste velho, que ao termo fatal já chega, vós guerreiros concedestes a vida a um prisioneiro. Ação tão nobre vos honra, nem tão alta cortesia vi eu jamais praticada entre os tupis, e mais foram senhores em gentileza. Eu, porém, nunca vencido, nem os combates por armas, nem por nobreza nos atos, aqui venho e o filho trago. Vós o dizeis prisioneiros, seja assim como dizeis, mandai vir a lenha, o fogo, a massa do sacrifício, quer dizer, as armas do sacrifício, que eram chamadas massa, e tudo o rito se cumpra. O pai quer que o filho morra para honrar a moral dos tupis. Só que a tribo agora não quer mais. E o pajé vai dizer: nada farei do que dizes. É teu filho imbele e fraco, da mais guerreira das tribos. Não, é teu filho imbele e fraco. Aviltaria o triunfo da mais guerreira das tribos, derramar seu inóbil sangue. Ele chorou de cobarde. Nós outros, fortes timbiras, só de heróis fazemos pasto. Ou seja, eles só se alimentam de grandes heróis, daqueles que vão folgar, né, no ritual antropofágico. E aí vai começar a queda do herói, a queda de Jucapirama, porque ele é rejeitado duas vezes, primeiro pela tribo e depois pelo pai, né? Mas é uma rejeição porque ele estava pensando no pai, mas havia uma questão maior para eles ali, ligada à moral, à cultura moral da tribo. O pai, então, vai ficar decepcionado, vai rogar várias pragas para ele, né? Que a partir daquele momento ele não vai conseguir nada na vida dele. E aí ele vai ficar muito mal, e ele vai fazer por merecer o ritual novamente. Então ele vai sair e ele vai entrar em combate com a tribo Timbiras novamente para ser pego de novo no território inimigo e ser levado para o ritual, né? E aí o pai dele está lá, de repente, na mata e começa a ouvir o canto de guerra do Ijucapirama, né? O canto de guerra, barulho de armas, né? E aí ele vai perceber, ele foi atrás de merecer o ritual antropofágico novamente, né? Para honrar o nome da tribo. E aí é no verso 9, ali, no verso 9, perdão, no capítulo 9 do poema, na parte 9. E aí a parte é o seguinte: isto dizendo, o miserando velho, né, as pragas que ele rogou, a quem Tupã tamanha dor tal fado, já nos confins da vida reservara, vai com trêmulo pé, com as mãos já frias, da sua noite escura, as densas trevas, palpando, alarma, alarma, o velho para. O grito que escutou é do filho, voz de guerra que ouviu já tantas vezes, noutra quadra melhor, alarma, alarma, este momento só vale apagar-lhe os tão compridos trances, as angústias. Então, ao ouvir, de certo modo, que ele foi lá merecer o ritual antropofágico, né? Ser tomado pela tribo inimiga, o pai, de certo modo, o coração dele é acalentado, né? Porque ele percebe que o filho não é covarde.
que o frio coração lhe atormentaram, de guerreiro e de pai, vale de sobra. Ele que tem em tanta dor se contivera, tomado pelo súbito contraste, desfaz-se agora em pranto copioso, que o exario do coração remoça. A taba se alborota, os golpes descem, gritos, imprecações profundas soam, emaranhada em multidão braveja, revolve-se, novela-se confusa, e mais revolta em mor furor se acende, e o som dos golpes que incessantes fervem, vozes, gemidos, estertor de morte, vão longe pelas ermas serranias da humana tempestade, propagando quantas vogas de povo enfurecido contra um rochedo vivo se quebravam. Era ele, o tupi, nem fora justo que a fama dos tupis, o nome, a glória, aturado labor de tantos anos, derradeiro brasão da raça extinta, de um jato e por um só se aniquilasse. Basta! Clama o chefe dos timbiras. Nesse momento chega o chefe dos timbiras, vendo aquela batalha toda. Basta, guerreiro ilustre, assaz lutastes e para o sacrifício é mister forças. O guerreiro parou, o Ijucapirama para então e cai nos braços do velho pai, né, que o cinge contra o peito, que o coloca contra o peito, com lágrimas de júbilo bradando: este sim que é meu filho muito amado, e pois que o acho enfim, qual sempre o tive, corram livres as lágrimas que choram, estas lágrimas, sim, que não desonram. Então, nesse momento, a glória, né? Houve a queda dele, e agora a glória, porque ele vai fazer por merecer a sua morte, né? Pela tribo inimiga. E o pai, vendo tudo isso, vai reconsiderar, né, essa falha que houve em um primeiro momento, certo? E também o pajé Timbiras, da tribo Timbiras, vai reconhecer e vai liberar esse jovem guerreiro, não com a fama de ser covarde, mas com a fama de ser um herói, certo? Então, nesse momento, o índio do Gonçalves Dias não é um índio que vai se fazer herói pelo seu sacrifício, pela sua autoimolação, né? Ele vai se fazer herói pela sua força, né? Pelo seu gesto, né? De honrar com a moral da cultura dos tupis. Diferentemente do processo de Iracema, né? Que a figura de Iracema ela se torna um herói indígena exatamente por se autoimolar em favor do colonizador, de Martim, né? Ela se autoimola para vida do filho que nasce, né? O Moacir, que é esse filho do colonizador com a figura indígena. Ela é uma figura extremamente submissa ao colonizador, né? E no caso do Ijucapirama, o Gonçalves Dias já traz esse herói, né, que primeiro ele cai, é um herói que tem a sua queda e logo depois ele recupera o júbilo, né? É um herói que se faz não por autoimolação, né? Mas de certo modo, o ritual antropofágico seria uma ideia de autoimolação pela tribo, mas é pela tribo, né? É pela cultura deles e não especificamente pelo homem branco, pelo europeu, pelo colonizador. Talvez aí more uma diferença do significado do índio de papel em José de Alencar, né? Por esse aspecto da autoimolação, não só em Iracema, como nas outras obras, por exemplo, em o Guarani, em que temos o Peri totalmente submisso a Ceci, né? E ao pai de Ceci, e Iracema totalmente submissa ao colonizador, e no caso do Ijucapirama nós temos um herói realmente que busca se colocar como herói na cena diante da sua cultura, do seu povo, não necessariamente em razão de uma figura ilustre, ali, um colonizador, né? Uma figura diferente da sua cultura, certo? Então nós temos 2 índios de papel, em modulações diferentes, sendo trabalhadas de pontos de vista diferentes. São índios idealizados? Sim, porque o texto do Gonçalves Dias também vai trazer essa linguagem clássica, esse modelo de herói clássico, né? Que é esse herói
que ele vai recuperar, ele vai ter a sua questão grandiosa no gesto de se colocar em batalha, né, no gládio, certo? Que é tipicamente uma característica das literaturas ocidentais, greco-latinas, mas é um texto que vai trazer o contexto local, as questões locais, o movimento local cultural aí dos povos indígenas. Tem todo um estudo, o Gonçalves Dias também é um autor que ele vai beber muito nas fontes desses primeiros documentos escritos sobre o Brasil, dos primeiros cronistas. Então, ele é um etnólogo, ele estuda, né, a linguagem tupi, então ele vai trazer tudo isso para dentro do poema. Do ponto de vista da técnica, é impensável não considerarmos que é um poema extremamente técnico e trabalhado, que vai movimentar as sensações, né? E do ponto de vista do contexto histórico, não podemos deixar de considerar que o período, embora, né, saibamos que essa figura é um índio de papel, é um índio idealizado, não é o índio mesmo, né, em seu contexto puro, natural, indígena, né? É um projeto dos escritores, né? Não é tão ingênuo assim essa construção do índio de papel, né? É um projeto, eles sabem que é o índio social e tem tudo a ver com o momento que os escritores estavam vivendo naquele momento, com a ascensão da burguesia e com esses gêneros que eram a matriz da literatura brasileira, certo? Então é isso, nós encerramos aqui o nosso módulo 8. Espero que vocês tenham gostado, espero que esses textos tenham sido proveitosos para vocês, certo? Eu disponibilizei uma avaliação desse curso, um questionáriozinho que vocês vão preencher os seus dados para que a gente possa emitir os certificados direitinho para vocês, certo? E também uma avaliação do curso que tem também ali informações que vocês podem colocar, por exemplo, de dicas de outros cursos que vocês gostariam de ver aqui com a gente no apoio pedagógico, certo? Que a gente trabalhasse com temáticas diferentes. Vocês podem dar dicas, podem avaliar a forma como eu conduzi esse curso, se foi interessante a utilização dessa aula virtual, com os vídeos no YouTube. Comentem lá direitinho para a gente. E o meu agradecimento a todas as pessoas que participaram, certo? Aos alunos que chegaram comigo até aqui, nesse processo de entender essa literatura do quinhentismo, do seiscentismo, até aqui no romantismo, trabalhando essas 3 metáforas, a semente, a tábua rasa, o índio de papel, como é que isso se relaciona com a literatura, né? E é isso, nos vemos em breve em um próximo curso, tá bom? Um abraço a todos.